E aí sim, eu já estava ganhando os campeonatos, estava sempre entre os primeiros do Brasil. Sempre no kart. Sempre no kart, não tinha andado de carro ainda. E aí ele falou, então eu vou te ajudar, que a gente sabe que precisa de uma ajuda financeira. E aí a gente começou a ir para esse caminho do carro e foi quando a gente resolveu ir para tentar alguma coisa muito maior. Aí eu saí do kart, fui correr de Fórmula Renault, fora do país, fiquei 1 ano lá e daí voltei. Você ficou onde? Na Inglaterra. Você ficou Morava na em Inglaterra? Milton Keynes. Sim. Milton Keynes, uma cidade... Ela é nova, relativamente nova, mas é na Inglaterra, né? Cara, e para se cinza o adaptar tempo nessas inteiro duas e tal. coisas, assim, tanto na cultura inglesa, que não é nada fácil, o clima, não sei o que, até que é parecido com aqui, mas A comida lá era ruim. É. Nossa senhora. adaptação de carro e de cultura, como é que funcionou para você, cara? Era o meu primeiro ano que eu tava lá. Eu tava fazendo 17 anos. E assim, como eu comecei tarde, porque 12 anos é uma idade relativamente tardia para se começar. Fui pro 17 anos, fui pro carro, também é tarde para se começar. O Verstappen, por exemplo, com 17 anos ele já andava de Tava Fórmula na 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Não estou me comparando com o Verstappen, mas os Sim, pilotos hoje em dia, quando eles têm 14 para 15 anos, já estão treinando de carro. E isso aí dá uma diferença. E aí eu cheguei lá, tive que me adaptar muito, comecei a ter corridas boas só no segundo semestre, corria para uma equipe um pouco menor, fiz algumas coisas legais lá, fiz pole, fiz pódio, competindo contra caras muito bons. E aí no final do ano eu resolvi voltar. Assim, Isso foi uma 2000 e quanto? 2012. 2012. Uma boa parte foi por conta da adaptação, sim. Ficar longe da família e dos amigos na situação que eu estava, tendo uma vida que era confortável, isso aí pesou bastante para voltar. Com certeza. Eu escutei de muita gente assim, pô, você foi fraco, você tomou a decisão errada, você tinha que ter tentado e tal, tal, tal. A gente não tem garantia de nada do que vai acontecer na vida. Talvez o Gabriel do multiverso saiba o que ia acontecer se a gente tivesse ido pelo outro caminho, mas eu considero que eu fiz uma boa escolha porque eu tô feliz hoje. E tá tudo dando certo. Poderia ter gastado muito mais dinheiro e não ter dado em nada, como eu já vi muitos caras quase quebrarem a família para isso. Então eu considero que eu fiz que eu tomei a decisão correta de voltar. Os ingleses são muito difíceis de você Conviver, criar relação, assim. E eu era um cara muito tímido. Já era tímido em português, imagina em inglês. Aí não falava nada com ninguém, eu não tenho um amigo de lá, não fiz amizade com ninguém que eu corria. Os outros brasileiros que foram no mesmo ano que eu são amigos de vários caras que corriam, que chegaram na Fórmula 1 e tudo, e eu era o cara que, pô, não falava com ninguém, não tinha amizade com ninguém. E aí, isso aí também não era legal pra mim lá. Como eu falei, a comida, mas isso aí a gente deu um jeitinho. Tinha uma menina que ela tinha um restaurante lá e ela era brasileira. Então ela cozinhava pra semana inteira e a gente guardava comida e ia esquentando. Porque se for ficar na comida dos caras lá, é sofrido. Difícil, E aí eu decidi voltar por uma conversa que eu tive também com o meu pai. Que, pô, cheguei lá e perguntei pra ele, a gente tá indo pro caminho da Fórmula 1. Você sabe quanto que tem que gastar para... Naquela época se falava em 60 milhões de reais para você sentar 1 ano na Fórmula 1, Caraca. tendo desempenho muito bom. Claro. E aí eu falei, se a gente não arrumar nada de patrocínio nem nada, você vai dar conta? Aí ele falou, não, dá conta, a gente dá um jeito, porque é o sonho, a gente vai atrás e não sei o quê. Só que na um Fórmula bate Renault, forte, você exato. falando para fazer o segundo para ir para o ano. segundo ano. Se for pensar em carreira, teria que fazer mais 1 ano de Fórmula Renault para ter resultados muito bons numa equipe grande, para daí para a Fórmula 3, daí na época era GP2, GP2, né? para daí querer a Fórmula 1. Ia ficar lá mais uns 4, 5 anos assim, e aí eu já estava velho. Aí eu já ia estar velho. Eu estava com 22, 23, para a Fórmula 1 você não serve tanto se você não for excepcional. E a gente nunca sabe. E aí eu falei para ele, não, então eu vou voltar, sou um cara realizado de ter estado aqui, de ter conhecido esses lugares, de ter conhecido pistas que eu nunca imaginava que eu ia vir, que eu só via no videogame. Então vou voltar, quero ficar perto de vocês e tal. E quando eu voltei para cá, no início de 2013, ele não me deixou parar. Porque aí ele já estava gostando Agora mais, que vai, né? Daí ele não me deixou parar. E só voltando lá, antes de fazer essa transição, essa volta pro Brasil, você falou que você conheceu muitos lugares, andou em várias pistas. Você andou só na Inglaterra? Não. A gente ia fazer o campeonato inglês.
Só que Porque naquele tem o ano inglês e campeonato tem inglês... o europeu, né? Isso, o campeonato inglês não saiu do papel, porque tinha só seis inscritos. Aham. Eu não lembro qual era o mínimo para se ter as corridas e tal, e a gente foi fazer o campeonato europeu. Aí você vai por tudo. Aí corre em Spa, Imola, Monza, fui para onde? Silverstone, que era na Inglaterra, mas você vai pela Europa inteira, Barcelona. Então, muitas pistas muito legais. Pistas da Fórmula 1, que a gente vê hoje, e pistas que não são da Fórmula 1, mas que têm uma estrutura muito boa. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente é carente de autódromo, mas lá na Europa, cada lugar que você vai que você nem imagina tem uma pista de primeiro mundo.